Senhor, que estará trazendo uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Levante as suas mãos em direção para cá. Pai, nesta noite nós queremos primeiramente te agradecer por nós estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para te adorar, para te honrar, para te glorificar. Senhor, nós queremos te pedir pela tua filha, pela tua ungida, que será um canal de bênção, Senhor, para as nossas vidas aqui. A tua palavra já está no coração da tua filha, para que nós possamos ouvir e praticá-la. Usa-o, Senhor, poderosamente nesta noite, Senhor, para que vidas sejam alcançadas por ti através da tua palavra, Senhor, que liberta, que salva, que restaura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos proibir todo espírito contrário. Senhor, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, para que, Senhor, que diabo e Satanás não tenha poder, Senhor, para, Senhor, desvirtuar o nosso olhar. Senhor, Pai, espírito de inquietação, nós queremos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, desfazer toda a obra satânica. Senhor, eu quero colocar a vida da tua filha, a sua casa, Senhor, a sua família, a sua igreja, Senhor, sob baixo, Senhor, das tuas mãos poderosas. É o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oh, glórias a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Quero louvar ao Senhor por essa rica oportunidade de estarmos uma vez mais aqui, porque o bom de vir, melhor ainda, é voltar, né? E nós estamos retornando a essa casa que amamos muito, temos um carinho especial pelo pastor Júlio, pela pastora Andréia, que nos atende com muito amor, são sempre solícitos por demais conosco. Todas as vezes que eu chego aqui, a gente fica surpreendida com o carinho dos irmãos. Eles abraçam, é um bem-vindo caloroso. Então, nessa noite, nós rendemos graça ao Santo Espírito de Deus. Eu quero pedir perdão à igreja, porque eu tenho o hábito de chegar cedo, de ver toda a liturgia do culto, para que nós venhamos ministrar. Porém, hoje eu estava na dispensação do irmão do diácono Alex, que me trouxe, né? O pastor não pôde trazer de última hora, pastor Ricardo, meu esposo, e aí nós pedimos que o Alex fizesse esse favor. Mas o Alex estava pegando a última criança que ele faz, como é que é dar o nome, gente? Obrigado. Transporte escolar. E ele pegou a última criança, 19h30. Então, por isso, o motivo do nosso atraso. Mas eu estou arrumada desde 6h30, porque como é bom estar na casa do Senhor. Pastora Andréia, a senhora está linda hoje, nessa paleta de cores. Deus te abençoe, amém? Eu quero te convidar, irmão, a engrandecer, magnificar e exaltar o Espírito de Deus que já chegou neste lugar. Jesus não está aqui por causa da cadeira, Jesus não está aqui por causa do templo, o Espírito de Deus está aqui por sua causa. Olha para quem está do teu lado e diga: tu é tão importante para Deus. Aleluia, mas não fale isso porque eu pedi. Faça isso uma profecia no teu lábios. Diga para essa pessoa: você é importante e precioso para Deus. Agora eu quero te convidar a aplaudir a Ele. É para ti, Jesus. A honra, a glória, o poder, a magnificência é para ti. Se o Senhor não fizer, ninguém faz. Se o Senhor puxar da tomada, ninguém prega, ninguém canta, ninguém faz nada. Aleluia. Então, nessa noite de clamor, eu vim para cá com meu coração
pegando fogo, porque quando fala de oração, eu estou dentro. E não digo isso para mostrar santidade para você. Digo isso porque sou necessitada daquele que não mente. E aquele que não mente já chegou neste lugar. Então eu preciso que você mostre para o inferno para que foi que você veio. Você veio para clamar? Então faz um barulho aí, por favor. É isso. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja posicionada. A igreja de Cristo, ela precisa entender para que ela nasceu, irmã. E nós nascemos para reinar, nós nascemos para aniquilar os projetos das trevas, nós nascemos para paralisar a ação do inimigo. Na Vila Pauline, eu já entrei neste lugar glorificando, porque o tráfico saiu, Satanás teve que bater em retirada, e o nome do Senhor foi glorificado. Foi glorificado, foi glorificado. Você está aqui comigo? Porque o lugar que eu vim aqui pela primeira vez, eu vi homens armados. Mas hoje quem está aqui é os anjos do Senhor, que botou todo mundo para correr e mostrou que só Ele é Deus. Aleluia. Só Ele é Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores dessa igreja que nos deixa à vontade. Irmãos, o Senhor me confiou uma palavra e eu não sou pregadora, tá? Eu sou pastora de igreja. Mas a gente tem uma aliança com os pastores e eles sempre me convidam e a gente louva ao Senhor por essa aliança. Mas eu não sou pregadora, eu sou pastora e o Espírito de Deus me confiou essa palavra, que confesso, irmãos, que não preguei ela, nunca levei ela em outro lugar, e o primeiro lugar é aqui. Peço que o Santo Espírito tome o primeiro lugar de todas as coisas, que Ele cresça e eu diminua, que Ele me esconda na fumaça de glória e fale através dos meus lábios. Faça conforme o pastor ensinar. Se a leitura da Bíblia é de pé, se coloque de pé, se sentado pode ficar à vontade. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 26. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 26. Eu vou ler para que a gente possa ganhar tempo. Pegaram o novilho que lhe foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinha feito. E ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: grite mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidade ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acorde. E eles clamavam em alta voz e se cortavam com facas e lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor ao redor dele. Fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encha 4 cântaros
com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: faça isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E eles o fizeram pela 3ª vez. O versículo 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, e que és Deus, que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e as terras, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias e os prenderam e o fez descer até o ribeiro de Quissol, e ali os matou. Aleluia. Você pode dizer em alta voz: muito obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Você pode dizer em alta voz nessa noite: o Deus que responde clamor está aqui neste lugar. Para ensaio ficou ótimo. O Deus que responde clamor está aqui neste lugar. 1, 2, 3. Irmãos, como eu bem disse, quero louvar a Deus pela vida da Aline, nossa vereadora Cristiane, sobreira. Deus abençoe e revê-los, tá? É um prazer. Nós estamos diante de um texto que eu preciso ser fiel a ele, naquilo que Deus colocou ao meu coração. Na chamada que a Caroline, filha do pastor Júlio, pediu para que nós fizéssemos, o Senhor falou que palavras proféticas em lugares proféticos se torna decreto. E Elias está tão posicionado naquilo que ele foi chamado, que ele não precisa de muita multidão do lado dele. Elias sabe quem o chamou, Elias sabe da sua identidade, e Elias não precisa da aprovação de homem para que ele cumpra o chamado do Senhor. Elias sabe que ele e Deus é maioria. A palavra de Deus vai nos dizer, dentro desse texto bíblico, que Elias está vindo de um combate com Acabe e Jezabel. Acabe é um rei maldoso, um rei totalmente longe da presença de Deus, que faz tudo que é mal diante dos olhos do Senhor. Omisso, permissivo, deixa que a sua esposa governe em seu lugar. E contrapartida, quando Deus nos chamou para fazer algo que nós não fazemos, nós estamos quebrando leis com o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que esse homem por nome de Acabe é alguém que está permitindo a sua esposa reinar no seu lugar. Ela traz os costumes bíblicos, melhor dizendo, ela traz os costumes da sua terra, da sua linhagem para dentro de Israel. Ela traz junto com ela um campo de idolatria muito grande. A Bíblia vai dizer que existe 2 seres como estátuas, como ídolos, que Israel agora está se prostrando. Jezabel, ela é enfática em colocar e deixar bem claro para aquilo que ela veio e para aquilo que ela veio cumprir no seu chamado. Jezabel, então, coloca na cidade, em frente à cidade, ela coloca uma estátua de Baal e a outra estátua de Azera. A Bíblia vai dizer que Baal e Azera são deuses de fertilidade, da chuva, dito por Jezabel. Não que isso seja verdade. A palavra do Senhor vai nos dizer também que então o Elias, profeta de Deus, posicionado, está vendo essa bagunça. Eu estou com um retorno aqui muito alto, eu não estou conseguindo
O sonoplasta está aí? O meu retorno está dando... Eu não sei explicar, meu filho, mas eu estou ouvindo duas vozes aqui. Se puder alguém me ajudar, eu agradeço. Quem me ouve? Quem me ouve? Aleluia. Então, a palavra de Deus diz que esse Elias está posicionado no cumprimento que Deus confiou a ele. Ele foi comissionado a ser profeta e vai cumprir isso. A palavra do Senhor vai dizer que Elias então se levanta contra essa bagunça que foi estabelecida em Israel. Porque Deus não precisa de maioria para fazer as coisas voltarem para o devido lugar. Deus precisa de alguém posicionado que clama. Elias é esse alguém. Elias sabe qual é o chamado dele. E Elias vai se levantar contra esses dois. Elias vai se posicionar contra Jezabel e Acabe. Porque pode estar sentado em trono, pode ter coroa, mas a gente não vê caráter. E acima de status tem que ter caráter. Deus não trabalha com pessoas sem caráter. E ele é alguém que não tem caráter. Ele não governa nem a sua casa. Timóteo diz que aquele que não governa bem a sua casa, ele não pode se levantar para liderar. Aleluia. Bendito seja Deus. Elias então está se posicionando contra essa corja. E diga-se de passagem, existem situações na minha vida e na tua vida que Deus não está esperando a equipe de intercessão ir lá não. Que Deus não está esperando as irmãs que marcham na igreja e que é de oração ir lá. Deus está esperando você se levantar e clamar aquele que está neste lugar e pode responder oração. Elias é sozinho. A palavra de Deus vai dizer, minha pastora Andréia, que são 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. A gente é inteligente demais para entender que é 850 profetas contra Elias. Elias tinha tudo, Cristiane, para retroceder. Mas Elias sabe quem foi que comissionou ele. Elias sabe quem enviou ele. E Elias está dizendo, se tem alguém que vai sair, é a corja de Jezabel e de Acabe. Porque aquele que me enviou me garante até o final. E eu gosto de Elias, porque Elias vai dizer, conforme a minha palavra, não vai chover aqui. Irmãos, quando eu entendi que quando a gente anda, minha irmã, debaixo do querer de Deus, alinhado com aquilo que Deus determinou para a nossa vida, tudo que a gente fala se torna decreto, eu passei a utilizar as minhas palavras com inteligência. A Bíblia diz que a palavra tem o quê? Vocês estão aqui comigo? Aleluia. Porque se Deus assim permitir, se Ele permitir fazer o que Ele falou comigo que vai fazer, hoje a gente vai sair daqui cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando tem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele se faz presente. Então catuca quem está do teu lado e diga, Jesus está aqui. Jesus já chegou aqui. Fala, não conversa comigo não. Jesus está aqui. Não olha celular não, porque Jesus está aqui. Aleluia, vamos embora. Eu preciso ser fiel ao que Deus me colocou. Eu estou vindo devagarzinho. A Bíblia vai dizer então que ele se posiciona e ele vai até Acabe, porque a palavra de ordem é, Jezabel diz, eu vou matar. Porque todo enviado de Satanás, ele vive de ameaças. Toda pessoa que serve ao diabo, ele vive dizendo que vai fazer e acontecer. Jezabel é alguém assim, com essa característica. Porque ela quer tirar Elias do posicionamento a qual ele está. Porque a maior arma do adversário contra a minha vida e a tua é o medo. Olha para quem está do teu lado e diga, o medo paralisa. Mas o espírito da velocidade, aleluia. A Bíblia vai dizer que então
Jezabel está dizendo, eu vou matar. E Elias está dizendo, segundo a minha palavra, não vai chover. Aleluia. E do jeito que ele falou, aconteceu. Tem a turminha dela, tem o povinho dela que está junto com ela. Porque os historiadores vão dizer, pastora Andréia, que quando dá o horário de 10 horas da noite, toca-se uma trombeta e coloca um cesto com pães para dizer que Baal é o Deus da fertilidade, que Baal é o Deus que traz o alimento para o povo. Mas o nosso Deus é especialista em desfazer decreto de mentira. O nosso Deus é especialista em envergonhar o mentiroso. Aí o Senhor levanta Elias. Levanta Elias. Eita glória. Aí vem Elias, com uma ousadia tremenda. Vem Elias contra eles e fala, tem uma proposta para vocês. Que proposta é essa? Encontre comigo no Carmelo. Quero ter uma conversinha com vocês lá. Mas não vão sozinho não, pode levar os profetas todos. Aleluia. Eu não sei se tu está comigo, mas eu já estou entendendo o que Deus quer fazer aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. O negócio está ficando bom. Jesus está aqui nesse altar. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, princesa. Vai lá no Carmelo. A proposta é, eu preciso encontrar com vocês lá. Só que o Carmelo significa monte de fertilidade. Então Carmelo é um habitat dos profetas de Baal, juntamente com Acabe e Jezabel. Elias está dizendo, não importa o território, aonde eu colocar a planta do meu pé, o meu Senhor disse que viria comigo. Porque a palavra de Deus vai dizer, se passares pelo fogo eu passarei, se passares pelas águas tu não vais se afogar. Então tem uma palavra de ordem sobre a nossa cabeça. Ele está dizendo, não importa qual é o lugar, importa que eu estou cheio do Espírito. E aonde eu pisar a planta do meu pé, o lugar será abençoado. Elias chega lá sozinho. Repita comigo que eu gosto de ministrar, irmãos. Como eu falei, eu não sou pregadora, eu sou pastora de igreja. Mas eu amo ministrar com uma igreja que entende, que você saia daqui entendendo a pregação. Repita comigo, Elias está sozinho. Agora olha para quem está do teu lado e diga, parece que tu está sozinho. Só parece. Tem uma legião de anjos, uma comitiva de anjo ao nosso redor. Deus está dando ordem. Anjos. Aleluia. Deus está dando ordem. Elias chega, pastora, sozinho. Os profetas de Baal olhando assim, dizendo, não veio com ninguém não. Quem anda com Deus entende que não precisa de multidão. Quem anda com Deus sabe que só uma palavra tua se torna decreto no ambiente. Ué, veio sozinho? Não veio acompanhado de ninguém? Bendito seja Deus. Ai, eu estou tomada do Espírito, vontade de correr, irmãos. Que ambiente bom. Eu sei que veio gente antes de mim, e por causa do clamor, esse altar está pegando fogo. Oh Jesus, esse altar está pegando fogo. Estou falando por falar não. O negócio está bom aqui, está gostoso. E se tu puder entrar nessa atmosfera, deixa Deus te usar hoje. Elias chega no Carmelo. Escute isso aqui, Elias chega. A Bíblia diz que está todo mundo lá reunido. Acabe manda vir todos os profetas. A palavra de Deus vai nos dizer então, que Elias vai dizer para eles assim, olha, eu tenho uma ideia para vocês. O Deus que responder com fogo, Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Quando o negócio começar a se estreitar, quando Satanás começar a avançar muito a linha de limite, é hora de você se levantar. Deus, quando Ele quer falar uma palavra com Jeremias, Ele diz, se coloque de pé. Deus não pode falar com ninguém que está desanimado.
Você pode estar até caído, mas desanimado não. Precisa estar animado para ouvir a voz do teu Senhor. A Bíblia vai dizer que então Elias está ali reunido e Elias vai dizer: eu tenho algo para dizer para vocês. Vocês vão fazer um altar e eu vou fazer outro. O Deus que responder com fogo, esse será Deus em Israel. Peguem um novilho, peguem as pedras, aleluia. Peguem também alguns cântaros, bendito seja Deus. Peguem para vocês também, oh aleluia, alguns pedaços de lenha. Porque eu não acredito e nem posso acreditar que fogo descerá sem antes não ter restauração de altar. Para fogo descer, tem que ter restauração de altar. E o altar que eu estou falando não é esse aqui. O altar que eu estou falando é esse aqui. Deus, antes de fazer o fogo descer, Ele primeiro restaura. E se precisa restaurar, pastora, é porque foi quebrado. Não existe restauração, minha irmã, para algo que não foi quebrado. Só haverá restauração para algo que se danificou no meio do caminho. Sabe por quê? Israel está vivendo um declínio. Israel não tem mais o Deus Jeová como seu Deus. Israel, por causa de um pedaço de pão, Aline, está se vendendo e adorando a Baal e a Zera. Aleluia. Israel não adora mais como adorava, melhor dizendo. Israel não é mais o mesmo. Eu vou abrir um leque aqui. Israel não lê mais Bíblia. Israel não jejua mais. Tudo na vida de Israel ficou automático, minha pastora. E Deus hoje veio na casa para dizer: acabou o automático na tua vida. Eu quero intimidade. Eu vim para restaurar altar. Tu vai ter que aprender que independente do canudo que tu carrega, tem um Deus na tua vida. Porque quando a gente não era nada, a gente sabia adorar. Passou 4 anos numa faculdade, já acha que é alguém. Ele veio aqui desconstruir tudo e dizer: antes de você chegar, eu já era. Aleluia. E diga-se de passagem que aqui não tem não, só lá no Novo Tempo em São Vicente. É um povo que vem para receber. É um povo que não sabe tirar um tempo de oração, de tempo com Deus. Tempo com Deus não é perca, tempo com Deus é produtividade. Quanto mais a gente busca, mais parecido com Ele a gente fica. E entrou dentro das igrejas, me perdoe, irmãos, mas a palavra que me foi confiada, eu não vou deixar de pregar hoje. Entrou dentro da igreja: pastor, eu estou trabalhando, pastor, eu estou fazendo faculdade, pastor, eu estou envolvido com as coisas terrenas, mas a Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu não estou aqui batendo em quem faz faculdade não, gente. Pelo amor de Deus, aprenda mesmo. Se prepare mesmo. Eu não vim para bater nisso. Eu vim dizer que a tua prioridade traz resultado para a tua vida. Eu posso ser muito boa naquilo que eu me preparei e ser péssima como filha de Deus. Só que a minha prioridade é primeiro Ele, e segundo Ele também, e em terceiro Ele também, quarto que tem que vir a minha vida. Porque quando eu ponho Ele em prioridade, Ele tem a responsabilidade de cuidar de tudo que é meu. Esse Elias sabe quem é Deus. Prepara aí o altar de vocês. Eu vou preparar o meu aqui. Que ousadia, irmã Eliana. Que coisa linda. Eu amo ver crente posicionado. Eu vou contar um segredo para vocês. É segredo, hein? Não é para contar para ninguém, não. Tá na live? Tem muita gente? Todas as vezes que eu encontro uma irmã de Deus, com um tempo de caminhada,
que em 2 minutos, meu irmão, de conversa, ela só contou problema, eu fujo dessa irmã. Eu fujo. Porque eu sou tendenciosa a ser a segunda pessoa a contar problema também. Anda com 2 ricos que tu será o terceiro. Anda com 2 pessimistas que tu será o terceiro. Anda com 2 posicionados que tu será o terceiro. Existem pessoas que é boa demais para influenciar você a fazer coisas erradas. Nessa noite Deus veio dizer: eu quero levantar você para alcançar a tua casa. Eu não vejo Elias dizendo: caramba, eu vou entrar nessa guerra, não estou nem ganhando nada com isso. Não, Elias fala: é do meu Deus que estão caçoando? Espera aí que eu vou me posicionar. Espera aí que eu vou me posicionar. Faz o altar, que eu vou fazer também. Pode fazer o altar. A Bíblia vai dizer que Elias fala assim para eles. É bíblico, está no texto. A Bíblia vai dizer que Elias vai dizer assim para eles, minha pastora: olha, vocês clamam na frente porque vocês são maioria. Eu estou sozinho. E eu quero bater na tecla desse sozinho. Porque às vezes a gente coloca atributos do sozinho, achando que Deus e nós não vai acontecer nada. Então ele diz assim, ó: eu estou sozinho, vocês são maioria. Então clame vocês primeiro. A palavra de Deus vai dizer que eles começam a clamar Baal. Desde a manhã até o meio-dia. Olha aqui para mim, que eu preciso que você carregue essa revelação. Revelação essa, que tanto o horário de meia-noite como o horário de meio-dia, os 2 ponteiros estão virados para o céu. Os 2 ponteiros estão para o alto. No horário de meio-dia, isso não é coincidência. Tudo na Bíblia Sagrada tem o porquê. Meio-dia, o pôr do sol já se foi, o sol já chegou, já nasceu. Elias está vendo um povo clamar que nada acontece. Elias está junto com o ponteiro que está virado para os altos céus, porque no hebraico o horário de meio-dia é o horário de nós estarmos posicionados. Tem muita gente que só ora meia-noite, 3 horas da manhã, que tudo isso também tem alguns significados na Bíblia Sagrada. Está todo mundo no Carmelo, horário de meio-dia, se levanta Elias para zombar. Elias diz: grita mais alto, porque talvez o Deus de vocês não esteja ouvindo. E eu acho isso tão lindo, porque Elias não precisa que ninguém bata nas costas dele e diga: vai Elias, vai lá, vai contra eles. Elias sozinho está dizendo: grita mais alto. Talvez o Deus de vocês está ocupado com alguma necessidade. Está no texto, igreja. Talvez o Deus de vocês possa estar dormindo. Tem que ser muito corajoso para enfrentar a empresa luciférica sozinho. É por isso que tem muita gente recuando, porque quando Deus manda avançar, você está recuando. E o Senhor está dizendo: pode enfrentar, porque aquele que confiou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou, ele é fiel. Olha aqui Elias, grita mais alto, eu não ouço, ele também não ouve. Igual palhaços de plateia, eles começam a se cortar. Começam a correr em volta do altar. Meus irmãos, Elias está ali, ó. Meu Deus, que loucura é essa? Eles com acesso ao Deus Todo-Poderoso preferem, isso aqui é para a igreja, buscar aonde não tem resposta. O acesso que Elias tem é o mesmo que aquele povo tem também, gente. Só que o poder da decisão. Elias decidiu clamar a quem pode responder. E é por isso que eu disse
Quem clama tem direito de resposta. Mas está clamando a quem? Está ligando para a amiga e dizendo está difícil? Está ligando para o pastor e dizendo está difícil? Deus hoje me trouxe aqui para dizer: o teu clamor não é para homem, o teu clamor é para Deus. Aleluia. Pega na mão de quem está do teu lado. Você pode pegar? Claro, se você ficar confortável com isso. Pegou na mão dessa pessoa? Levanta a mão dela e diga: o teu clamor está chegando no trono de glória do Senhor. Só quem acredita faz barulho para Ele. O teu clamor está chegando. Nessa noite a gente tem direito. Tribunal de Deus, irmão. Se no Fórum de Belfort Roxo tem causa sendo resolvida, imagine a nossa que está na mão do Senhor. Hoje o justo juiz está aqui neste lugar e ele está dizendo: a bagunça de Baal vai acabar. Vai acabar. Abrindo um parênteses aqui, aleluia. Eu lembro que quando meu filho foi guardado, porque filho de crente é guardado, aleluia. Eu estive lá em uma das visitas, e as visitas eram quarta-feira. Quem me ouve, diga amém. Aleluia, as visitas eram quarta-feira. Eu lembro que eu conversando com o Fabrício, ele: mãe, ora por mim. E eu orei por ele e ele aceitou Jesus. Porque no momento de dor é o momento que a gente mais fica sensível à voz do Senhor. Eu amo quando uma ovelha minha vem pedir gabinete, pastora, para dizer que está vivendo momentos difíceis. Aí eu olho assim e não falo, né? As duas estão aqui, vão saber agora, aleluia. Dou um sorrisinho de lado e digo: agora a obra começou. Porque a obra começa na nossa vida em tempos difíceis. Não é no churrasco, não é no dia bom. Não desfazendo do dia bom. O dia bom é maravilhoso. Mas os tempos difíceis são primordiais na nossa vida. Eles são essenciais, melhor dizendo, na nossa vida. Então eu lembro que quando, numa dessas quarta-feira que eu ia visitar Fabrício, ele falou: mãe, aqui dentro, dá um certo horário, os meninos manifestam. Mãe, pelo amor de Deus, ora por mim. Mãe, eu quero aceitar Jesus. Aceitou Jesus, eu orei por ele. E eu disse para ele a simples palavra que todo crente precisa carregar na boca. E eu disse para ele, como crente pentecostal: tu não precisa ser igual a mim, mas eu sou virada quando eu vejo uma ação do inimigo. Porque nós fomos estabelecidos, geração eleita, povo escolhido, nação santa do Senhor. Quem é o adversário para dizer que não vai acontecer o que Deus já liberou para acontecer? Eu disse para ele: quando os meninos manifestarem, você vai dizer assim: em nome de Jesus, volte para onde você veio. Deixa eu te dizer uma coisa. O nome de Jesus, ele é tão poderoso que ele não é só utilizado por crente. Tem muita gente dentro do tráfico, na cracolândia, na prostituição, que usa o nome do Senhor. Porque Deus é um Deus que ele olha coração, pensamentos. Muitas das vezes a gente dentro da igreja utiliza como algo superficial. E alguém lá fora utiliza com toda a fé que tem. É isso que Elias está fazendo. Elias está dizendo: se eu sirvo um Deus tão grande, como é que essa bagunça vai continuar estabelecida aqui? Deus está dizendo: eu não vou levantar multidão para andar contigo. É você mesmo. Quem vai orar pela tua casa e clamar pela tua casa é você mesmo. Deus não precisa levantar multidão para que Ele cumpra aquilo que Ele te prometeu. E coisa linda é quando através da tua vida a tua casa é alcançada. Aí você diz como Josué falou: eu e minha casa. Que igreja linda! É questão de honra, meus irmãos. É uma questão de honra. Nós nos posicionarmos e vermos Deus fazer. Depois que dá o horário de meio-dia, Elias diz assim:
aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou. Porque Elias já preparou o altar. Agora tem comunhão. E logo depois a descida de fogo. Porque quando o fogo vem da parte do Senhor, ele não pode ser estranho. Eu não acredito num fogo que não muda caráter. Eu não acredito num fogo que não muda rotas. Eu não acredito num fogo que não tem renúncia. Fogo de Deus traz com ele novos caráter. Aleluia. Novas pessoas, novas atitudes, novas rotas. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Concorda com isso? Diga amém. Porque fogo de Deus para descer, precisa de altar que está quebrado ser restaurado. E Deus está vindo hoje na emenda e dizendo: eu não posso descer fogo sem antes não tratar com o altar que é você. E como Deus trata altares, tirando o que está de mais e acrescentando ali o que está de menos. Aleluia. Deus trata altar tirando o que está demais. O que está demais na minha vida, pastor? E nada disso eu sou contra. Muito celular, pouca oração. Muita Netflix, pouco clamor. Muito Instagram, pouca presença na igreja. Nós precisamos entender que nós não somos visitantes que entramos e saímos. Tem que haver uma mudança de rota. A conversão é mudar caminhos. E um dos caminhos que Deus está mudando é dizendo: se você quer que o fogo desça como Elias viu descer, é necessário se envolver com a obra. Vou gritar: se envolva. Porque quem se envolve vê fogo descer dos altos céus. Você pode declarar isso? Diga: se envolva. Ficou esquisito, ficou pobre, ficou fraco. Diga de novo: se envolva. Aleluia. 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 A Bíblia diz então que Elias aproxima ao povo, porque a aproximação vai falar de comunhão. Venha todos até a mim. Cheguem para próximo, porque o que vai acontecer é que todos precisam ver. A palavra do Senhor diz que Elias então faz uma oração, e oração linda por sinal, porque Elias está se colocando diante de Deus como servo. Deus de Isaac, melhor dizendo, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Está aqui o teu servo, que te clama para que todo esse povo que se afastou de ti, veja que o Senhor é Deus. Irmãos, eu quero abrir um parêntese para dizer: Deus não precisa confirmar nada para ninguém. Ele é Deus e pronto, e acabou. A Bíblia vai dizer que Ele sabe quantos fios tem na nossa cabeça. A Bíblia vai dizer que a terra, Ele pega as nuvens e abre como se fosse cortina para Ele olhar. A Bíblia vai dizer que a terra é como tapete para os seus pés. A Bíblia vai dizer que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. A Bíblia vai dizer que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele não precisa te confirmar nada. Falando Deus uma vez, está falado. Decretando Deus uma vez, está decretado. Assinando Deus uma vez, está assinado. Deus não precisa, meus irmãos, mas por amor a Elias e posicionamento, o céu se levanta. Devassou de Omanás. O céu se posiciona junto. Porque eu digo que eu sou filha de um Deus de amor, de um Pai de amor, que ama muito mais do que a gente entende como amor. O amor dele é ágape. E se tem alguém que ama nos socorrer, é esse Deus. Ele não nos deixa envergonhados.
Ele não nos deixa na batalha sozinho. Ele não nos deixa o inimigo passar por cima de nós. Ele sempre está à frente, tirando as correntes, quebrando as cadeias, desfazendo o mal e botando Satanás para correr. A única coisa que ele precisa é que você se posicione. Aleluia. Elias então está ali e a palavra do Senhor diz que ele diz: Deus de Abraão, porque o Deus de Abraão é Deus de promessa, e promessa essa indestrutível. Deus de Isaac, porque o Deus de Isaac é Deus de aliança. Deus de Jacó, porque o Deus de Jacó é Deus de restituição. Deus é Deus de promessa, aliança e restituição. Quando ele declara esses três nomes, ele está dizendo: eu sei com quem eu estou falando. Tu mora nas regiões celestiais. Tu é poderoso na guerra. Tu é o Deus dos meus antepassados. Eu te conheço, eu sei quem você é. Não se apresenta diante de Deus trazendo as suas lamúrias. A primeira coisa, pastor Andréia, que ele faz é reconhecer: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o Deus de Elias também, e é o Deus da tua vida que está aqui. O reconhecimento de ver que Deus, Alex, fez da vida de alguém que veio primeiro que eu. Quer ver a queda de alguém? É se achar muito, porque a soberba procede à ruína. Respeite quem chegou na tua frente. Respeite quem tem história, porque isso também é princípio bíblico. Ele poderia fazer a oração: Senhor, eu sou teu servo. Senhor, quando eu estava em Querite, os corvos vieram me alimentar. Mas ele não pega a história dele e coloca em pauta. Ele pega a história de alguém que viveu uma história antes. Deus está dizendo: quando você aprender a honrar a história, eu começo a honrar a tua. A problemática da igreja hoje, a senhora está falando isso porque é pastora. Eu tenho pastor também. A problemática da igreja hoje é não honrar histórias. É não honrar. A Bíblia vai dizer rapidinho aqui que quando Ruth vem catando as espigas, o homem, o dono do campo, por nome de Boaz, diz para os caras deixarem cair as espigas. Quando eles vão deixando cair as espigas, automaticamente eles estão dizendo: eu estou deixando cair algo para quem vem atrás de mim. Porque o fato de eu ter história não significa que eu vou abanir quem está vindo depois de mim. A gente precisa entender: canta bem, tem dom, louva bem, prega bem, mas tem alguém que precisa ser ensinado e ajudado por você. Esse espírito maligno que eu sou, não sou nada, quem é Ele, o grande é Ele, o poderoso é Ele, o grandão da Galileia é Ele, o alfa e o ômega é Ele, Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que é. E quando Ele declara isso, Deus de Isaac, Deus de Abraão, promessa, Deus de Isaac, aliança, Deus de Jacó, restituição, ouve a oração do teu servo, e a minha petição é que desça fogo dos céus. Não desça pouquinho não, Senhor. Não retenha o fogo não. Envia um fogo, Senhor da glória, para lamber tudo. Porque tem hora que a nossa oração precisa ser direcionada. Pastora, posso? Nunca vai descer fogo do céu. E, irmãos, pelo amor de Deus, eu tenho muito respeito e cuidado. Eu não posso pregar o que eu quero aqui e sair daqui e deixar um problema para os pastores. Não posso. Não tem essa autorização dada pelo Espírito Santo. Mas tem muito fogo sendo retido pelo Senhor, porque nós aceitamos coisa que não era para aceitar dentro da nossa casa. Eu tenho 3 filhos, meu querido Sobreira, e os 3 trabalham, andam com as próprias pernas, não são mais dependentes de papai e mamãe.
Todos 3 namoram, mas nenhuma namorada dorme na minha casa, porque para dormir na minha casa tem que ter certidão de casamento. O Senhor está dizendo, para o fogo descer, tem que arrumar a casa primeiro. Ah, pastor, mas o senhor entende, meu marido bebe. Ah, pastora, mas a minha filha não é da igreja, dorme com o namorado na minha casa, quer dormir vai pagar hotel, meu irmão. A minha casa ainda é santa, Deus habita lá. Aleluia. E tem muito fogo retido por causa de situações que Deus passa, olha e não concorda. Por que meu marido não muda? Aí Deus está dizendo, eu preciso mudar você primeiro. Por que a minha esposa não muda? Eu preciso mudar você primeiro. Sabe por que Elias está clamando fogo? Porque ele tem crédito no céu. Eu ia pedir para você falar algo, mas não vou nem pedir, que vai ficar constrangedor isso. Precisamos ter crédito no céu. Ah, mas Elias viveu numa época, não. Elias viveu na época que era a época de adorar a Deus. E não tem época, não tem hora, não tem tempo para adorar a Deus. Aleluia. Elias então diz para o Senhor, manda fogo. A Bíblia diz quando Elias termina de orar, o fogo então desce e consome. Gente, consome tudo. E olha que coisa linda aqui, se eu tive que anotar. Aleluia. Louvado seja Deus. O fogo vai descendo, porque Elias coloca 3 vezes água no fogo. Sabe por que Elias faz isso? Porque Elias não quer que os mentirosos, ele conhece com quem ele está lidando. A primeira coisa que Deus precisa que você entenda é conhecer o teu adversário. Não dá para entrar na guerra sem não conhecer o teu adversário. Elias, sabendo que eles são os próprios donos da mentira, ele manda colocar cântaros de água, pastor. Porque a água no cântaro, no altar, não tem como o fogo descer. Elias enche o altar de água. Sabe o que Elias está dizendo? Quando aconteceu o que Deus já falou que vai acontecer, ninguém vai dizer que foi enganação. Ninguém vai dizer que eu fui ajudado. Ninguém vai dizer que foi Satanás. Porque a glória é para Ele, o louvor é para Ele e a honra é para Ele. Elias enche de água. Quando o fogo desce, o fogo consome a pedra, porque as 12 pedras significam as 12 tribos. O fogo consome a água, que significa a pureza de Elias naquele lugar. O fogo consome a lenha, que é a necessidade de manter o fogo aceso, que é o combustível do crente. O fogo consome o novilho, que é a oferta valiosa. Não dá para vir para o culto e não entregar uma oferta. O fogo também consome os cântaros de água, porque Deus não é Deus somente de pedra, de água, de lenha e de novilho. Deus é Deus também que consome água. Não há impossibilidade para Deus. Aquilo que tu está dizendo, isso aqui Deus não vai fazer, Ele disse que realmente eu não vou fazer, eu já fiz. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quem trouxe sacrifício hoje aqui? Elias não precisou falar muito, porque quem tem crédito com Deus não fica com muitas falas. Quem tem crédito com Deus não precisa ficar colocando ninguém para ver aquilo que ele carrega. Não precisa de aprovações. E ele diz, Senhor, desça com fogo. O fogo desceu. E o Deus que responde a clamor fez o fogo descer. Olha que coisa linda isso aqui. Elias termina de clamar, Diaconisa Josiane. A Bíblia diz que então o fogo vai lambendo todo o altar. Quando Deus lambe todo o altar, o povo que estava em declínio, o povo que estava longe do Senhor, o povo que não mais adorava a Deus, se dobram de joelhos. Porque quando tu colocar o altar na tua casa,
todos que estão lá não vão conseguir de maneira alguma permanecer sem o fogo. Tem altar, tem fogo, tem lenha, tem fogo, tem água, tem fogo, porque o Senhor está dizendo: eu estou ouvindo o teu clamor. Coloque esse irmão de pé aí, coloque essa irmã de pé nessa noite, se ponha de pé. Ponha de pé nessa noite. Bendito Deus, aleluia. Glória seja dada a Ele. Quando o povo se ajoelha, a Bíblia diz que quando eles levantam, eles dizem assim: ninguém mandou dizer. Eles por conta própria dizem: só o Senhor. Ficou fraco, gente. Só o Senhor. Porque todos os deuses diante do nosso Deus caem por terra. Todos os deuses diante do Deus de Israel não prevalecem de pé. E Elias nos dá, aleluia, oh glória a Deus, um sonzinho. E Elias nos dá uma lição de quem clama a pessoa certa não volta para casa frustrado. Quem clama ao Deus de Israel, pastora Andréia, não volta para casa decepcionado. Hoje não é fogo que vai descer, porque já chegou um fogo neste lugar, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo: quanto tu tem clamado? Por que está recuando? Por que está com medo dos seus adversários? Assim diz o Senhor nessa noite: avança, porque eu te dei velocidade para isso. Avança, porque o Senhor é contigo aonde tu fores. Aonde você clamar, o Senhor te honrará. Eu quero fazer algo lindo aqui nessa noite. Levanta a mão do seu irmão aí, ó. As irmãs aqui da intercessão também. Dá a mão, levanta a mão. Porque a gente vai dizer 3 vezes: só o Senhor é Deus. E Ele não é Deus de balela. Ele não é Deus que fala e não cumpre. Ele é Deus que fala e realiza. O Deus que responde clamor está aqui nesse lugar. E Ele está dizendo: se tu clama, eu respondo. A sua oração está sendo ouvida. A sua oração está sendo ouvida. O Deus de Israel já ouviu a tua oração. Ei, Jesus de glória. Nós vamos dizer: só o Senhor é Deus. Porque Ele é Deus que cura enfermidade. Ele é Deus que liberta. Ele é Deus que abre portas. E a porta que Ele abre ninguém fecha. E a que Ele fecha ninguém abre. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Faz um negócio mais forte aí, irmão, por favor. Porque a graça de Deus está aqui. E Ele está dizendo: esses 6 dias de clamor serão 6 meses de milagre. A igreja está sendo envolvida. A igreja está sendo visitada. Tem uma visitação do Espírito Santo. E Ele está dizendo: você não ficará envergonhado diante de Baal. Não ficará envergonhado diante de Baal. Nós vamos declarar: só o Senhor é Deus. Antes da gente falar isso, essa pessoa que está de mão dada contigo é uma brasa de Deus. Essa pessoa que está de mão dada contigo é uma brasa, é uma brasa. É uma brasa, você, ela, Deus, é uma brasa. Aí, eita glória. Isso. Ah, Jesus, eu preciso acabar, Senhor. Tá dentro, ó.
O Senhor está dando ordem nessa noite. O Senhor está dando ordem. Quando você abrir o teu portão, quando você entrar na tua casa, vai entrar você e a Santa Trindade. O Senhor vai lá, o Senhor está visitando endereço. O Senhor está visitando endereço nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Já preparou a garganta? Já preparou o pulmão? Porque o império das trevas vai ouvir a ministério da fé clamar hoje que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. No 3, 1, Ele é santo. 2, Ele é poderoso. 3. Só o Senhor é Deus. Ele é Deus para desfazer os laços. Ele é Deus para cortar os laços do adversário. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tu pode, abraça essa pessoa e diga: receba da autoridade de Deus. Receba da autoridade de Deus. Porque quem clama tem direito de resposta. Quem clama não volta para casa da mesma maneira. Minha irmã Cristiane, você é maior do que o sistema. O Senhor quer fazer coisas naquele lugar. Equipe de intercessão orando naquele lugar, mulher. Para as cadeias serem quebradas. Agora pode soltar a mão do seu irmão. Pode soltar. Eu termino a minha oportunidade agora. Já agradecendo. Coloca a mão sobre a cabeça. Coloca a mão sobre a cabeça. E diga bem alto: a minha oração ficou feio, a minha oração foi ouvida nesta noite. E aquele que crê aplaude a Ele, ao Rei da Glória, ao Senhor dos Exércitos. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2. Desce aqui. Cadê o ministério de louvor? Vocês podem um pedacinho desse louvor? Porque tem chama sendo acesa. Tem gente pegando a carteirinha de servo de novo. Tem gente sendo convidado para oração. Aleluia. O Senhor está te comissionando a uma grande obra. A tua casa vai ser alcançada. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar. Glória! Irmão, minha irmã, você que ouviu a voz do Senhor, você que está militando nesses 6 dias, hoje é o 3º dia, e Deus está falando. Queria que você viesse aqui. Nós queremos orar pela sua vida. Bem, você que entrou no clamor, você que tem convicção que Deus já fez, que Ele vai trazer existência, tudo aquilo que você tem colocado diante dEle, vem aqui, nós queremos orar por você. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Chegou a hora, não dá mais, irmão. Nós temos que entrar pela porta do sobrenatural e ficar lá. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Oh, Deus querido, Deus amado. Muito obrigado pela sua palavra, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, a tua presença é notória neste lugar. Oh, Deus, poder e glória. Oh, Jesus. Oh, Deus querido, Deus amado. Senhor, muito obrigado por este momento, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor responder às nossas orações. Muito obrigado, Senhor, pela vida da pastora Aline, Senhor, que veio aqui como boca de Deus confirmar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, Senhor. Mas nós entendemos e ficou claro, Senhor, que o fogo vai descer, mas o altar tem que estar restaurado, Senhor. E sem o altar restaurado, o fogo não desce. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a restaurar o altar. Senhor, nos ajuda a acreditar que não estamos sozinhos, que o Senhor está com aquele que clama pelo teu nome, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, nós te pedimos nesta hora, Senhor, nos ajuda, nos encoraja a combater Baal, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Deus, pessoas estão aqui nesta noite e colocaram a fé dela diante de ti, Senhor. Pessoas estão precisando de um milagre na área da saúde. Pessoas estão precisando de um milagre na área da restauração familiar. Pessoas estão precisando de um milagre, de uma restauração, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Pessoas estão precisando de um barulho que o Senhor venha bater o martelo a favor delas. Oh, Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, nós colocamos diante de ti, teu povo. Ó Deus, que teu sobrenatural venha se manifestar em nome de Jesus. Que antes desses 6 dias, ó Deus, em nome de Jesus, só venha responder a oração do teu povo. E venha sair do abstrato e venha para o concreto tudo aquilo que já está pronto, Senhor. Em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Liberta o filho, liberta a filha. Deus, transforma a vida do esposo, em nome de Jesus, que essa casa venha servir a ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja reconhecimento que tu és Deus em nossas vidas. E assim como aquele povo que estava ali presenciando o sacrifício que eles fez, se mostrando a manifestação do povo. Em nome de Jesus, Que desce como fogo, em nome poderoso de Jesus. vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei aos Deus da minha vida, que me compreendeu sem nem. Levante as suas mãos e declare: oh, Espírito, Espírito,
gente. Fala com vigor. O Deus que respondeu a oração de Elias é o Deus que vai responder ao meu clamor. Aplauda o Senhor Jesus. Queria saber nessa noite se tem alguém. A palavra foi pregada, irmão. Deus falou contigo.